Olá, queridos, Pai seja convosco. O nosso assunto agora é Introdução à Teologia. Bom, vamos aqui resumir um pouco do primeiro capítulo de vocês, do princípio da trajetória do povo de Deus até os primórdios da igreja primitiva. Os relatos acerca de Deus e posteriormente Jesus existiam sob forma de tradição oral, ou seja, é uma narrativa que é passada de uma geração para outra, através da oralidade, da fala, da roda de conversa. Um pouco mais à frente, na narrativa histórica, homens inspirados por Deus começaram então a registrar alguns desses relatos, inicialmente não com o intuito de elaborar tratados ou discursos teológicos, mas para que tais narrativas e detalhes importantes nessa história fossem preservados na mente e no coração do povo. A Bíblia vem do vocábulo grego, Biblion, a Bíblia é o plural, na prática denota qualquer tipo de documento escrito, mas originalmente aquele que foi escrito em papiro. A Bíblia é a palavra que deriva do latim, proveniente da palavra grega, Bíblia, livros, conjunto de livros. Então, tem Bíblia, é o escrito ou escrituras, e a Bíblia é uma coleção de livros sagrados. Hebreus 1:1 diz assim: ouvendo Deus antigamente falado muitas das vezes, depois de muita maneira aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. A mensagem da Bíblia é a história da salvação, é o concerto de Deus com os homens. Então, principal, a gente já tinha falado sobre isso, o principal cerne da Bíblia desde a queda no Gênesis é a salvação do homem. Ao longo de ambos os testamentos, podem ser distinguidos de 3 elementos. Deus traz a salvação, Deus é o salvador do seu povo, e ele confirma isso no seu concerto, através do conceito de misericórdia na pessoa de Jesus, meio da salvação, a graça, e nos tornou herdeiros da salvação, co-herdeiros de Deus. E a sua palavra diz isso para nós. A partir daí, um cuidado que a gente precisa ter, estar muito atento, é sobre a interpretação das Escrituras. Eis um princípio da interpretação bíblica. Quando o sentido literal das Escrituras fizer sentido, não procure outro sentido a elas. Exemplo, passagem de Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, esse é um texto de sentido literal, é literalmente isso. Agora, a gente tem textos na Bíblia que são canções, que são profecias, que são revelações do futuro. A gente tem parábolas, ou seja, a gente tem textos que são literários, textos que são narrativas poéticas e textos que são de compreensão, de interpretação filosófica. Se a gente pensar as parábolas, são filosofias. São textos não literais, mas que nos levam a uma reflexão. Por que isso é importante a gente entender? Porque nem todos os textos ali a gente pode aplicar como se fosse uma verdade absoluta. As parábolas de Jesus é um grande exemplo disso. Ele sempre fala em parábolas, primeiro, por conta do contexto ali do cenário de perseguição política. E segundo, por quê? Para que ele levasse as pessoas à reflexão. Então, muito cuidado na hora de pegar para ministrar uma parábola e narrar ela como se ela fosse um texto literal. Ela não é. Agora, existem textos na Bíblia que são literais, que são inegociáveis, que são imutáveis. E existem textos na Bíblia que são proféticos para aquele tempo profético, são históricos, são culturais e são escatológicos, como alguns textos de Apocalipse que só farão sentido quando a igreja não mais estiver na Terra. E a gente precisa ter muito cuidado na hora de interpretar os textos da Bíblia.
tá? A gente vai falar da nossa declaração de fé e não do contexto histórico, nas concepções teológicas. Teologicamente, para a gente, né, a palavra de Deus, ela é teocêntrica, do teocentrismo, Deus no centro. Nós acreditamos na cultura monoteísta, um Deus único, um Deus eterno. E a gente vê ao longo das narrativas bíblicas várias civilizações que são apresentadas na Bíblia que elas são politeístas, né? O povo de Ur, os povos cananeus, zebuseus, os próprios egípcios, eles eram politeístas. O povo de Deus, ele é monoteísta, né? Ele crê que existe um Deus único, tá? Então a nossa crença, ela é teocêntrica, ela é monoteísta, tá? Mas a gente estuda também a compreensão do fenômeno que é o politeísmo, né? Na hora de fazer a interpretação da palavra de Deus, tá? Então o teocentrismo, Deus é o centro, monoteísmo, Deus único, Deus Yahvé, e no politeísmo, na prática politeísta, às vezes narrada também na palavra de Deus, fala dos povos que adoravam a vários deuses, tá? Por que cremos num Deus teocentrista? Porque a sua palavra mesmo diz, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ele é a salvação, ele é a redenção, ele é abrigo, ele é a justiça, ele é o Deus presente, onisciente, onipotente. Então, por isso, nós cremos nesse Deus que é soberano, que é teocêntrico para a gente. É o centro de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, é o criador do universo. Ele é a vida, nele está o dom da vida, né? E a nossa prática, né, desde o Êxodo lá, quando no Êxodo 23 Deus estabelece a aliança, diz: não farás para ti, né, ou não terás imagem de outros deuses. Deus estabelece isso como aliança, né? Assim como em Gálatas 1:9 diz: assim como já vô-lo dissemos, agora digo também, se alguém vos anunciar o evangelho além do que já recebeste, será anátema, ou seja, é maldição. Não se deve acrescentar nada no Evangelho daquilo que Jesus já nos ensinou, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, tá? Vou citar aqui para vocês, para a gente poder prosseguir, 3 exemplos de religião monoteísta. O judaísmo, né, que inclusive o cristianismo, e o islamismo, né? Maomé, ele é o profeta, mas só há um Deus, né? Que é Alá. E o Maomé é uma espécie de Moisés, intercessor, libertador, representante dessa divindade, mas eles são monoteístas. Até porque Maomé, ele estuda na escola judaica. Por isso essa influência do monoteísmo. Até porque aonde Maomé vivia, né, no seu clã familiar, em Meca, os povos eram politeístas. Né? Então Maomé ele vai a um como se a gente chamasse hoje de encontro judaico, se apaixona por aquela realidade. A semente cai no coração dele e a partir dali, né, a gente sabe que, segundo a lenda muçulmano, ele tem um encontro com o anjo Gabriel, que deu a ele essa missão de anunciar Alá, o Allah, mas na tradução Alá, né, com o seu livro sagrado, o Alcorão, né, para anunciar uma religião monoteísta dentro daquilo que eles acreditam. O judaísmo adora ao Deus Yahvé, crendo ainda na tradição das leis judaicas do Antigo Testamento. E nós, né, no cristianismo, só temos um único Deus. Apesar do nosso Deus ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um só. 3 que formam um, né? Filho, Espírito e Pai. Então, essas são as 3 principais religiões aí, monoteístas, tá? Para falar do cristianismo, a gente fala de um movimento que foi importante para a nossa vida. Primeiro a gente precisa falar do catolicismo, né? Que tem o seu foco ali no Vaticano, em Roma, sendo denominada na Europa Central,
e o catolicismo ortodoxo, né? Que teve ali a sua maior influência na Grécia Antiga. Mas a gente sabe que a igreja cristã, né, a igreja de Cristo, ela foi perseguida em Roma durante mais de 3 séculos. A igreja sofreu perseguição, foi maltratada, humilhada, e até que o imperador romano, Constantino, ele se convertesse e declarasse a liberdade de culto dentro de Roma. A Igreja Católica continua muito forte. Em 308 ela se torna a religião oficial romana, já é o cristianismo, isso é importante a gente ressaltar também. A Igreja Católica é cristã, né? Por que cristã, pastor? Se eles adoram várias imagens, mas eles acreditam em Cristo, eles acreditam que Jesus é o Senhor, né? O Filho de Deus que morreu na cruz, que ressuscitou. Para as questões de idolatria é um outro tema, é um outro debate, mas eles são cristãos. Então, torna-se a religião oficial do Império Romano em 1380, e apesar de acontecerem algumas rupturas de menor importância, ela continua unida, né? A Igreja de Roma continua unida. Até que, com a divisão, né, do Império Romano, que a gente vai chamar aí da queda, né, do enfraquecimento do Império, quando ele se divide em Roma do Oriente e Roma do Ocidente, fundando inclusive o Império Bizantino. Essa divisão política também traz uma divisão na Igreja, né, chamada, ali a gente tem a cisma do Oriente, né? E a gente divide a Igreja Católica em duas, né? A Igreja Ortodoxa, que é a Igreja do Oriente, e a Igreja Católica Romana, né? Então a Igreja agora ela está dividida, né? E a gente sabe, essa é a grande primeira ruptura da Igreja. E depois ali no século XVI, né? Já após queda do Império Romano, a crise feudal, o renascimento comercial urbano no século XV, aí no século XVI a gente tem a chegada, né, dos artistas italianos para o renascimento cultural e artístico. A gente já tem um movimento intelectual da razão, da ciência, e no meio disso a gente tem um cara que vai ser um protagonista, né, um monge alemão, né, Martim Lutero, que aí no século XVI vai começar a estudar a Bíblia, e a gente sabe que a partir daí ele analisa as escritas, percebe que tudo que se ensina está fora do que Cristo ensinou para nós, e então começa aí uma nova divisão na igreja, conhecida como a Reforma Protestante. Só vale ressaltar que o que Lutero questiona muito, né, principalmente, são as vendas de cargos, né, a compra da salvação e do perdão, né, e o celibato, a Bíblia escrita exclusivamente no latim. Então são questionamentos fortes que o Lutero faz. Ele é até perseguido na igreja, mas quando o Lutero é excomungado, né, expulso da igreja, já era tarde, porque as suas ideias já haviam se espalhado, era tudo que o povo queria ouvir, né? Um povo que era oprimido, e Lutero tem um discurso de liberdade, de salvação por fé, por graça, pelas escrituras, pelo perdão que vem do alto e não do homem. Então é tudo que o povo queria ouvir. E aí a gente sabe que esse movimento ganha força. Lutero vai ser um cara que vai desenvolver isso aí dentro da Alemanha. Calvino compra a ideia luterana na Suíça com uma grande diferença. Lutero não pregava a predestinação, Calvino prega a predestinação. E a igreja anglicana, que não tem por objetivo, no primeiro momento, mudança de dogma. Ela tem por objetivo a mudança de gestão, né? Porque Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra naquele momento, era casado. A Igreja Católica não aceitava o divórcio. Henrique tinha o desejo de casar com a sua paixão, sua amante chamada Ana. E ele vê no enfraquecimento da Igreja Católica esta oportunidade.
E aí, então, ele expulsa, né, os padres católicos e funda, então, uma religião conhecida como anglicano ou anglicanismo, né, que a posteriori, os ingleses que não seguiram a religião anglicana e vão seguir mais o calvinismo, porque a gente tem muitos ingleses que se convertem ao calvinismo, darão também um processo de fuga religiosa de dentro da Inglaterra, fugindo, isso é mais um contexto histórico, fugindo para os Estados Unidos e fundando assim as 13 colônias norte-americanas. Mas o que a gente quer se ater aqui é na questão de como a igreja vem avançando ao longo desse processo histórico. Tá? Bom, para a gente continuar falando disso, a gente tem que fazer essa ressalva. Né? Muitos dos cristãos, nós, conhecemos o Antigo Testamento apenas do ponto de vista histórico, mas às vezes a gente não consegue se antenar para que o Antigo Testamento ele já apontava para Cristo, ou para a sua vinda, como cada um quiser interpretar. Mas o Novo Testamento ele aponta para o Novo, ou seja, a Bíblia ela é um livro perfeito que se encaixa. Vamos ver então aí no Antigo Testamento em que momento Cristo ele é apontado? Vamos lá? O tabernáculo, por exemplo. O tabernáculo no Antigo Testamento era um tipo de Cristo. Né? Tipo, o tabernáculo, pois assim como o Altíssimo habitava visivelmente no santuário, sobre a arca, e ali estava a presença de Deus, sobre a arca também residiu a natureza humana, e também no tabernáculo de seu amado Filho. Ou seja, né, a presença de Deus estava com Jesus. Ele também é um símbolo de cada cristão verdadeiro e da igreja, pois Deus habita no verdadeiro cristão, que segue o seu Salvador. Olha, Deus habita naquele que segue o seu Salvador. Seguir o seu Salvador é caminhar nos caminhos, nos passos do Mestre, é fazer a vontade dele, é viver o que ele nos ensinou. As cortinas do tabernáculo eram bordadas com querubins para significar que o anjo de Deus acampava ao redor da igreja. Então são símbolos. E suas 4 cores, o púrpura, o carmesim, o linho branco e o azul, apontam para os 4 evangelhos. Olha que coisa interessante, né? O púrpura, o carmesim, o linho branco e o azul apontam, são 4 cores, são 4 evangelhos. E a quadrimular, gente. As bases de prata eram um tipo de... Brincadeira à parte, tá, gente? Era um tipo de igreja edificada sobre o fundamento apostólico e os profetas, tá?